retalhos da vida, retalhos da vida, retalhos da vida. Tudo por causa de um grande amor, tudo por causa de um grande amor, tudo por causa de um grande amor, por causa de um grande amor, tudo por causa de um grande amor, tudo por causa de um grande amor, tudo por causa de um grande amor, por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Mãe, seja a melhor mãe que você puder por causa de um grande amor. Há algo que você vai conquistar se você se detiver em carinhos, em zelo, em afeto, em atenção, em ausculta, em oração confiante e fiel. Tudo por causa de um grande amor. Não nos cansemos de empenharmos-nos no nosso dia a dia por causa de um grande amor. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena, por causa de um grande amor. Você tem uma meta. Tudo o que você puder fazer para chegar àquela meta, porque ela é bênção para você, porque ela é sucesso, ela é vitória para você, enverede-se por esse caminho. Tudo por causa de um grande amor. E eu me lembro, começando esse nosso momento hoje, que Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 9, versículos 37 e 38, nos diz, nos ensina, nos assevera, dizendo: a messe, o mundo é grande demais, mas os operários são poucos. São poucas as pessoas que se dispõem, são poucas as pessoas que se determinam, são poucas as pessoas que escutam o chamado de Deus e o atendem. São poucas as pessoas que estão a fim de se cansarem, de perderem noites de sono, ou tardes de sono, ou final de semana de descanso. Não são muitas, são poucas. A messe é grande, o campo a ser cultivado é grande, é imenso, é quase inimaginável no seu tamanho, no seu alcance, mas os operários são poucos. E Jesus nos diz: pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. Pensamos, você que nos assiste agora pela TV Futuro 14.1, canal aberto, ou pela TV Potiguar, cada vez mais pensando em você, Cabo Telecom 133 ou 806. Você que está conosco, obrigada pela sua audiência. Como ela é importante. Mas não é só o ouvir, é o apreender e depois proclamar. Pessoas que talvez não possam assistir esse programa poderão escutar de você. Se realmente a você essas palavras puderem chegar ao coração, de que é preciso que nós cada vez mais nos dediquemos às coisas do céu. Tenhamos esse cuidado. Jesus disse e nos pede: pedi ao Senhor da messe, por causa de um grande amor. Se uma pessoa deixar de ser alcançada, se uma pessoa não puder ouvir, se uma pessoa não for visitada,
Se uma pessoa for deixada de lado, ela não vai conhecer a maviosa e encantadora certeza do amor de Deus por ela. E talvez não vai conhecer e conquistar a plenitude da vida. Por isso, hoje, nós queremos refletir. E eu olho de maneira bastante aguçada para você que nos assiste agora, que nos ouve agora nessa câmera, aqui. E quero lhe dizer, ai de mim, se eu não evangelizar. Ai de mim, se eu me descuidar. Ai de mim, se eu ouvir o chamado do Senhor, olhar para o outro lado e fingir que não ouvi, e fingir que não entendi. Ai de mim, é um grande grito de angústia. Ai de mim, ai de mim. Esse ai de mim, cada um escute. Ai de mim, ai de mim. Se eu puder dar um sorriso e negá-lo. Se eu puder fazer uma visita e não for fazê-la. Se eu puder dar um copo d'água e negá-lo. Se eu puder dar um conselho, mas eu estou cansada. Se eu puder dar ouvidos a alguém que quer contar uma coisa mais uma vez e mais uma vez, e eu não o fizer porque eu não estou afim, ai de mim. Nós nascemos para servir em nome do amor. Tudo por causa de um grande amor. Então, escutemos a voz de Jesus que nos diz em Mateus 9, 37 e 38. Pedi, pois, ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe. O mundo está carente de pessoas que possam servir, que possam ajudar o tempo todo, na chuva, no frio, no calor, onde quer que seja, em que tempo for. Alguém precisa escutar. E eu posso ser, porque Deus assim me escolheu, o porta-voz do amor dele. Também em Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesus, depois que nos diz, pedi ao Senhor da messe que envie operários, nós somos os operários que vamos ser convidados, que estamos sendo convidados por Jesus para irmos à messe, para trabalharmos na messe, para servirmos totalmente, oblativamente a messe do Senhor. Ele nos diz em Marcos 16:15, ide, já que tu aceitaste o convite, já que o teu coração se abriu para servir ao reino de Deus, ide, que vós não pareis de caminhar, que vós não pareis de servir, que vós praticamente não se deixeis cansar no serviço do amor. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Meus amigos queridos, eu estava lendo, e você também sabe dessa realidade. No mundo, nós temos 7 bilhões e muitos milhões de habitantes. 40% da população do mundo é que conhece a Jesus. 60% ou por outras opções de fé, de religião, de crença, ou porque não ouviram, não tiveram, não encontraram quem lhes falasse de Jesus. E eu me lembro lá em Romanos, capítulo 10, versículo 14, quando o São Paulo diz assim, como invocarão, como aqueles que fazem parte dos 60% da humanidade, como é que eles invocarão se eles não creem, se não houve quem lhes apresentasse Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Virgem Maria? Como é que eles podem aderir se não houve alguém que os visitasse e lhes levasse a possibilidade dessa adesão? Como invocarão aquele em quem não têm fé, porque não o conheceram? Como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? Não fomos a eles,
Para nós é muito fácil a realidade do Brasil. O Brasil é um país, 78% da população brasileira é cristã, entre católicos e protestantes. E há outros segmentos. 78%. Aí a gente fala, mas aqui no Brasil, há países que nunca ouviram falar no sacrossanto nome de Jesus. E se não houver quem pregue, eles continuarão sem falar. Mas o Senhor está nos dizendo, ide, pois, pedi, pois, suplicai, pois, ao Senhor da messe, que Ele envie operários para a messe. Como é que muitas pessoas, se não ouviram falar em Jesus, vão aderir a Ele? Como ouvirão falar se não houver quem pregue? Como é que eles vão ter o conhecimento se ninguém chega lá para falar? E como é que depois de terem ouvido, eles poderão pregar, se não foram e se não forem enviados? Não nos esqueçamos disso. O Senhor é o nosso pastor e quer que nós cada vez mais o ajudemos nessa caminhada. Então nós já falamos, em 9:37 de Mateus, lembrando que Jesus disse, pedi, pois, ao Senhor da messe, que envie operários para a messe. Em Marcos 16:15, já que foste oblativos, receptivos, agora que vós já sabeis que o Senhor não está pedindo necessariamente que nós estejamos pregando pela palavra. Um sorriso, um abraço, um silêncio, um olhar, uma mão no ombro, uma visita, ainda que silenciosa, um telefonema, uma mensagem num cartãozinho. Tudo que é digno, que é honrado, que é limpo aos olhos de Deus, que é puro, é possibilidade de nós, em nome dele, evangelizarmos. Mas Jesus nos garante, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e versículo 20, uma máxima maravilhosa. Ele nos diz e nos alegra, dizendo assim, aquele que aceitar o seu convite, aquele que aceitar em nome do Senhor evangelizar, ele jamais o deixará sozinho. Mateus 28, 19 e 20. E depois, e ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que eu vos prescrevi. E aí vem o fechamento, que nos dá coragem, que nos dá enlevo, que nos dá alegria, que nos dá determinação cada dia mais firme. Eis, diz Jesus, eis, e eu quero falar de maneira bastante particular, eis, diz Jesus a mim e a você, eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Não ficaremos sozinhos. Quando formos viver a nossa missão, quando formos visitar alguém, quando formos acalentar, socorrer, consolar alguém, em nós, conosco, à nossa frente, ao nosso redor, acima de nós, em todas as instâncias da nossa vida, estará conosco Jesus. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. Mas ai de mim, se eu não evangelizar. Por isso, o evangelizador precisa ser responsável. Eu não posso começar e parar. Eu não posso botar a mão no arado e olhar para trás. Eu não posso fazer pela metade. Eu não posso fazer de conta. Eu tenho que ser responsável. E eu me lembro lá em Mateus capítulo 5, versículo 13. Aquela expressão lindíssima de Jesus, quando diz assim, vós sois o sal, o sabor delicioso da terra.
Se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve, senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Jesus nos diz, o evangelizador, aquele que ouviu o convite e disse, eis-me aqui, Senhor, tem que ser responsável. Combinou, acertou, fechou, marcou, não fale. Pessoas estarão esperando por você. Vidas aflitas a serem consoladas, a serem redirecionadas, a serem, quem sabe, redimensionadas, a serem, quem sabe, levantadas da tristeza, de uma crise, de uma depressão, de uma síndrome. E nós deixamos de ir. E aquela pessoa, porque nós não fomos a ela e havíamos prometido como missionários que iríamos, ela vai continuar na sua vida de tristeza. Ela vai continuar no seu sofrimento, na sua dor, na sua depressão. O evangelizador tem que ser fiel, tem que ser responsável. Eu vou cada vez mais, eu quero servir, eu quero seguir, eu quero ajudar, eu quero evangelizar, porque se eu não o fizer, ai de mim. Mas eu tenho que saber que eu preciso ser responsável e fiel. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2, São Paulo nos diz assim, que os homens nos considerem, pois, como simples operários. Aquele que evangeliza, aquele que está ao microfone, aquele que está numa tribuna, aquele que está à frente de um grupo pregando, evangelizando, não se sinta nem um pouco mais, nem um pouco menos melhor que aqueles que ali estão. Somos filhos do mesmo Deus. Alguns Deus deu tal dom, o dom de falar, o dom de ouvir, o dom de aconselhar, o dom de cantar, o dom de ser presença silenciosa, o dom de sorrir, e de repente, aquele não se sinta de jeito nenhum mais importante que os outros. O que se exige dos administradores é que eles sejam fiéis, é que nós sejamos fiéis todos os dias da nossa vida. Que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. E de você e de mim, o que Deus espera é que nós sejamos responsáveis naquilo que estamos fazendo. Gente querida, vamos terminando esse nosso primeiro bloco hoje, refletindo. Ai de mim, se eu não evangelizar. Daqui a pouquinho o nosso segundo bloco, Retalhos da Vida. Comer bem e com qualidade nunca esteve tão perto de você. O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012. Convidamos você e sua família para juntos participarmos do programa Anunciando Jesus aqui na TV Futuro, às 7h20 da manhã.
Você sabe qual escola teve um crescimento de 61% em aprovação? Você sabe qual escola teve 3 primeiros lugares em instituições federais? E qual escola teve medalha de ouro na Olimpíada de Química do RN e 5 medalhistas na Olimpíada Brasileira de Astronomia? Neves, Neves, Neves. Vem ser Neves. A gente aprova para a vida, do berçário ao ensino médio. Neves é mais que ensino, são ensinamentos. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. Desde que eu aprendi essa canção, na verdade, ela é chamada de mantra. São poucas palavras que você cria uma melodia repetitiva e as palavras são muito fáceis. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. São poucas palavras e que a gente repete letra e melodia e elas chegam ao coração. Tudo na vida que puder nos edificar, nos engrandecer, nos levar mais para junto de Deus, não é por outro motivo, não é por outra circunstância que nós estamos nessa vida. Nós nascemos por causa de um grande amor. Nós nascemos para servir em nome do grande amor, ao amor dos amores. Nós estamos aqui para servir ao Senhor por causa de um grande amor. Deixe tudo, abra mão de você, abra mão dos seus projetos. Se Deus lhe pedir, lhe convidar para viver por causa dele uma prova de um grande amor, zele pelo seu filho, não desista da sua família. Reze pela sua família. É um grande amor que Deus deu à sua vida. Tudo por causa de um grande amor. Ainda falando na dinâmica, na vida, no coração, no profundo do evangelizador, porque ai de mim se eu não evangelizar. Eu me lembro também que na segunda carta aos Coríntios, como São Paulo fala sobre o ai de mim e sobre o ide e sobre eu tenho que falar. São Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nós temos esse tesouro que é Deus em nós, que é o Espírito Santo agindo em nós, infundindo em nosso coração a garra, a coragem, a determinação, a intrepidez de ir evangelizar. Nós temos esse tesouro em nós, em vaso de barro. Somos frágeis, somos barro, somos pouco, caímos. Ainda recordo quando São Paulo diz, quantas vezes eu faço o negativo que eu não queria e não consigo ser virtuosa, fazer a virtude que eu tanto anseio. Ó Senhor, dá-me a tua garra, dá-me a tua intrepidez,
Dá-me a infusão do teu Espírito para que eu seja, faça, viva e morra como tu queres. Mas nós trazemos esse tesouro, toda essa garra, toda essa gama do ser missionário em vaso de barro. Por um nada a gente cai, por um nada a gente quer desistir, por um nada a gente oscila e vacila, por um nada às vezes a gente desiste. Mas sabe por que nós estamos com esse vaso de barro? Para que transpareça claramente que este poder extraordinário provém de Deus e não de nós. Eu falo porque eu acolho em mim o que o Senhor quer fazer através de mim. Mas não sou eu. Eu não quero buscar louros. Eu tenho que ter a capacidade de fugir dos aplausos, de fugir dos abraços elogiosos, de fugir do viva, você. Não queiramos isso para nós. Se aí acontecer, nós já perdemos então todo o mérito, porque o mundo já nos aplaudiu, o mundo já nos premiou, o mundo já nos colocou num pedestal, e aí Deus não precisa mais me recompensar. Liga isso. Somos vaso de barro. Trazemos em nós esse tesouro inefável. Mas, para que transpareça nessa nossa fragilidade, transpareça claramente que esse poder extraordinário, que de repente através do meu falar, do meu cantar, do meu agir, do meu sorrir, do meu rezar, do meu pregar, possa ser edificante para os outros. Mas esse poder extraordinário que podem ver em mim, vem de Deus, e não de mim, e não de você. Entendamos, nós somos pó, mas a misericórdia de Deus, a grandeza de Deus faz em nós acontecer maravilhas. Infelizmente, eu já havia dito ainda há pouco, e vou repetir, muitos no mundo inteiro não conhecem nem chegarão a conhecer Jesus e o seu Evangelho. Lá adiante, lá no outro mundo, lá em países asiáticos, lá em países muçulmanos, lá em países desse ou daquela busca de Deus, dessa ou daquela maneira. Mas talvez, dos meus lábios, a vizinha que eu tenho, que infelizmente está na bebida, nunca me ouviu dizer a ela, minha irmã. Nunca me sentiu passar a mão na cabeça dela e dizer, minha irmã. Nunca percebeu que eu fiz por ela uma oração e disse, minha irmã. Muitos não conhecerão, porque eu não saí do meu comodismo, do meu bem-estar, da minha casa, da minha poltrona, do meu conforto, para ir enfrentar um sol, um ônibus, ou mesmo que vá de carro, mas eu tenho que sair de casa. Então São Paulo aos Romanos nos diz assim, porém, mais uma vez, como é que vão invocar? Como é que as pessoas todas poderão dizer, eu tenho sede de Deus, se nunca ouviram falar no nome de Deus? Eu me lembro, lendo São Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele nos diz algo muito especial. Um dia, ele está chegando a Tessalônica, que é a terra dos Tessalonicenses. Tessalônica gerou os Tessalonicenses. E ele conversando com o povo amigo, e ele lhes diz, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos do 2 até o 4. São Paulo diz assim para eles. Apesar de ter sido maltratado e ultrajado lá em Filipos, Filipos é a terra
dos filipenses. Ele foi ultrajado, ele foi maltratado, ele foi ignorado lá em Filipos. Mas São Paulo, conversando com os irmãos de Tessalônica, os tessalonicenses, ele conversa com eles dizendo: eu fui maltratado, eu fui ultrajado, eu fui humilhado. Mas, apesar de tudo isso, como sabeis, meus irmãos, nós ousamos, não desistimos, perseveramos e confiamos em nosso Deus. Pregamos o Evangelho em meio a muitas lutas. E a nossa pregação, continua São Paulo dizendo, não provém de erro. Nós não pregamos o que nós achamos. Por sinal, é muito pertinente, é muito próprio desse momento essa expressão. São Paulo diz na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 2 ao 4, ele diz: a nossa pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas. Amados irmãos, muitos de nós, e isso é preciso ser dito de maneira muito atenciosa, muitos de nós, quando está pregando, usa muito a pobre expressão, eu acho. Para mim é assim, eu entendo assim. Não é o que eu entendo, é o que a palavra ensina. É o que o catecismo da Igreja Católica ensina. É o que a lei e os mandamentos da Igreja ensinam. Os mandamentos da lei de Deus ensinam. Não é o que eu acho. Olha, os sacerdotes da Igreja Católica não se casam. Nós temos uma determinação, mas eu acho. Você está se colocando mais ou menos, não sei se a expressão é forte, mas que seja, em discórdia com a Igreja. Se eu sou católico, eu tenho que dar a minha adesão de corpo, alma e entendimento à minha Igreja. Quando a Igreja fala na infalibilidade do Papa, ou seja, em matéria de fé, o Papa fala e é uma lei. O Papa fala e é merecedor de credibilidade. Quando a Igreja nos ensina sobre a virgindade excelsa da Virgem Maria, eu não posso colocar o dentinho aqui no queixo e dizer, será? Será que não é um jeito de falar? Será que não é um simbolismo? Não é. A Igreja ensinou. Ela é mater et magistra. Ela é mãe e mestra. Falou. E nós, assim como Maria Santíssima ouviu muitas coisas de Jesus, silenciou e guardou aquelas coisas no seu coração. E nunca se arrependeu nem de ter escutado, nem de ter silenciado e nem de ter acreditado. Não estamos sendo católicos apostólicos romanos se nós começarmos a fazer paralelos entre o que a palavra diz e o que eu acho, entre o que a doutrina ensina e o que eu estou querendo tentar explicar. É isto e é isto. Eu tenho que fazer a minha opção. Por isso, São Paulo, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 2 a 4, diz assim: o nosso ensinamento, vou voltar aqui quando ele diz, a nossa pregação não provém de erro. Não querem enganar. Eu não quero falar coisa que não é o que o meu Deus, o que a minha igreja, o que a doutrina da minha igreja, o que o magistério da Igreja Católica ensina. É isso que eu vou dizer. É assim. É assim. É assim que a igreja diz. E eu digo, amém, Senhor. Porque tu me deste ser católica, apostólica, romana. E eu creio. A minha pregação não provém de erro, nem de intenções fraudulentas. O pregador, o evangelizador,
tem que evangelizar em nome do Senhor. Nada em seu nome. Por isso é que, mais uma vez, eu recordo, nós somos vaso de barro para que transpareça, para que refulja nesse vaso de barro a grandeza de Deus. Ele é que é a essência, Ele é que é a beleza, Ele é que é a verdade. Ouçamos, acreditemos, quedemo-nos, vivamos e proclamemos. E São Paulo continua dizendo: mas como Deus nos julgou dignos de nos confiar o Evangelho, o Senhor nos convidou. O Senhor convidou você para pregar. O Senhor convidou você para levar uma palavra de estímulo, de conforto, de ânimo, de agilidade para aquela pessoa que o seu coração está sabendo quem é. Ele está dizendo aqui: Deus me julgou digno de eu pregar o Evangelho. Por isso, São Paulo dizendo aos Tessalonicenses, na primeira carta, capítulo 2, versículo de 2 a 4, nós não falamos para agradar aos homens, para que eles aplaudem e digam: adorei o que fulano falou. Ai, como comove. Palavras comovem, mas nem todas movem. Palavras emocionam, mas não fazem mudar necessariamente. O que faz alguém mudar de vida ao escutar uma palavra é a palavra seguida do exemplo, seguida do testemunho. Ai de mim, se eu não evangelizar. Então, São Paulo dizendo mais uma vez: nós falamos não para agradar. Eu tenho que falar aquilo que Deus me deu a falar, a comunicar. Eu sou servo, eu sou serva, eu sou um administrador, eu sou um enviado de Deus para pregar. Como muitos saberão se eu me calar? E eu sei, eu li, eu aprendi. Se eu me fechar, ai de mim, a minha vida está perdida, a minha salvação está comprometida. E São Paulo arremata dizendo: a nossa pregação não é para agradar aos homens, e sim para agradar a Deus, que sonda os nossos corações. Releia 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 2 a 4. E depois, ainda mais uma vez, São Paulo veio nos dizer, porque ele falou que sofreu muito, e você sabe disso. Sofreu muito na sua caminhada, mas não desistiu em momento algum. Foi humilhado, ultrajado, ignorado, mas não desistiu. Eu sei em quem eu confio. Isso é palavra de Jó no Antigo Testamento. Quando alguém diz: Jó, você era rico, ficou pobre, tinha família, todos morreram, tinha bens, tudo foi embora. Você acabou, você está com os corpos cheios de lepra. Abandona esse Deus, Jó, e morre. Não. Eu confio e confio. Eu sei em quem acreditei. Eu sei em quem eu depositei a minha confiança. Eu sei quem eu quero encontrar nos meus dias e quem eu quero poder ter, de quem eu quero poder ter a visão beatífica quando dessa vida eu for levado para a plenitude, para a vida eterna. Eu sei quem é o Deus em quem eu confiei. Quem é o Deus em quem eu entreguei a minha vida. E tudo isso que eu faço, a que eu me jogo, tudo a que eu me entrego a fazer, é por causa de um grande amor. Queridos, segundo bloco, daqui a pouquinho a gente volta com mais Ai de mim. Pense, o que você poderia ter feito? Que visita você poderia ter feito? E nós estamos num tempo muito propício. Nós não estamos num tempo sobremaneira de doação, de oblação, de entrega, de ajuda ao outro. O
O que é que você pode e ainda não resolveu fazer? O que é que você sabe e ainda não teve ânimo, coragem de ensinar aos outros? Voltamos daqui a pouquinho com o nosso terceiro bloco, Retalhos da Vida. Comer bem e com qualidade nunca esteve tão perto de você. O Terra do Sol Restaurante oferece um cardápio variado, com mais de 10 tipos de carnes e self-service. Aceitamos os cartões Visa, Master, Hiper, Sodex Refeição e Ticket Restaurante. Terra do Sol Restaurante, Nascimento de Castro, 1970A, fone 3302-9012. Convidamos você e sua família para juntos participarmos do programa Anunciando Jesus aqui na TV Futuro, às 7h20 da manhã. Você sabe qual escola teve um crescimento de 61% em aprovação? Você sabe qual escola teve 3 primeiros lugares em instituições federais? E qual escola teve medalha de ouro na Olimpíada de Química do RN e 5 medalhistas na Olimpíada Brasileira de Astronomia? Neves, Neves, Neves. Vem ser Neves. A gente aprova para a vida, do berçário ao ensino médio. Neves é mais que ensino, são ensinamentos. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. Eu acho que você já aprendeu essa melodia e, aliás, muitas pessoas já a conhecem. Então vamos cantar juntos agora? Nós todos. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Tudo por causa de um grande amor. Por causa de um grande amor. Nós vivemos por causa de um grande amor. O que alimenta, o que sustenta, o que entusiasma, o que anima a nossa vida é o grande amor de Deus infundido em nosso coração. É um bem maior. Você agora vai deixar nessa tarde de dormir depois do almoço para visitar uma pessoa. É um grande amor. É uma grande obra de caridade. É uma obra de misericórdia. Visitar os doentes, visitar os sofridos, visitar os desconsolados, visitar os presos. Visitar, não para colocar em dia a conversa, mas para animar aquele que jaz no desânimo. Você vai deixar de dormir depois do almoço para ajudar seu filho ou sua filha no dever escolar. Você vai deixar de dormir hoje depois do almoço para poder tirar aquela roupa que está no varal. E tem mais gente precisando colocar roupa no varal, porque você mora num lugar que tem o varal como área comum. Você vai deixar a
televisão de lado. No tempo que eu era menininha, hoje eu tenho 65 anos. Na época que eu era menininha, tinha meus 6, 7 anos, 8, 9. Na minha casa havia televisão, uma televisão na sala. Eu me lembro que a minha mãe ligava em alguns momentos do dia, mas eu nem tenho lembrança desses momentos quais eram. Televisão não era uma coisa que me seduzia. E hoje, eu presumo que muito menos a televisão seduza. Ou melhor, ela seduz, porque ela é sensual, porque ela é violenta, porque ela ensina tramas, porque ela ensina a dar o troco, porque ela ensina modismos que não são o seu jeito de ser. Esse é meu jeito de ser. Você tem o seu jeito de ser. Mas começaram a colocar o cabelo pra cá e você quer estar no point. Você quer estar na crista. Então você coloca o cabelo pra cá. E faz isso porque disseram que é bom. E faz aquilo porque ditaram que é o elegante. E se torna um palhaço, uma palhaça, uma pessoa incapaz de administrar a sua vida. Há um grande amor, há uma grande força, há um grande motivo porque nós tomamos esta ou aquela atitude. Deus esclarece o nosso coração. Deus ilumina, direciona, encaminha a nossa vida. Eu sei que você, como eu, muitas vezes, queria fazer diferente. Quando vejo, já fiz diferente do diferente que eu gostaria de ter feito. Senhor Deus, misericórdia. Ai de mim se eu não evangelizar. Ai de mim se eu fizer de qualquer jeito. Ai de mim se eu fizer de má vontade. Ai de mim se eu quiser fazer do meu jeito e não do jeito do meu Deus. E não do jeito da minha igreja. Ai de mim. Voltando ainda um pouco, lembrando de São Paulo dizendo aos amigos da Tessalônica que ele sofreu em Filipos, ele depois diz assim, lá também na primeira carta, continuando, que ele escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 8, ele diz que sofreu muito, mas depois fui calejando, fui tornando seu dorso capaz de suportar as investidas do mal, as críticas, as ironias, os menear de ombros, os risos irônicos. Isso hoje, aquele que realmente é cônscio, aquele que realmente é fiel, aquele que realmente é responsável, aquele que faz tudo por causa de um grande amor, ele depois começa a ter como pouco. São Paulo chegou a dizer, morrer para mim hoje é lucro, morrer para mim hoje é vantagem, viver é perda. Porque o mundo é tão mau, o mundo é tão cheio é tão insidioso, é tão cheio de espinhos, é tão cheio de possibilidades de nos levar às quedas, que Senhor, leve-me para junto de Ti, leve-me para junto de Ti. E São Paulo diz, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, ele diz assim, em nossa ternura por vós, desejávamos não só comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida. Até a nossa própria vida, continua São Paulo dizendo. Quando a gente começa a assumir a responsabilidade do que faz, quando a gente começa a se tornar afeito, quando a gente começa a perceber, é isso mesmo, tá difícil, mas é por causa de um grande amor. Tá cansativo? Por causa de um grande amor. Tá exigente, mas é por causa de um grande amor. Tiraram o meu repouso, mas é por causa de um grande amor. Viver é Cristo. Viver é Cristo. Viver é Cristo. Ai de mim, se eu não viver Cristo.
E viver Cristo é levá-lo a todos que dele precisarem. E ainda, aqui ainda lendo de São Paulo, ele fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 6, ou melhor, 16, capítulo 9, versículo 16, tudo escrito, tudo colorido, tudo pesquisado, tudo amorosamente. São Paulo diz, olha aqui como ele diz, e eu repito, que ele diz aqui, eu vou voltar, aqui no número 10, ele diz assim: assim, em nossa ternura por vós, desejávamos não só comunicar-vos o Evangelho de Deus, mas até a nossa própria vida. Percebe isso? À medida que o evangelizador, à medida que o pregador, à medida que aquele filho de Deus que se dispôs na mão dele e diz, conta comigo, Senhor, à medida que isso vai acontecendo na nossa vida, nós vamos nos afeiçoando à missão. Nós vamos nos enternecendo. E ai de mim depois, se eu não evangelizar. Já me faz falta abraçar alguém, já me faz falta visitar alguém, já me faz falta rezar muito, rezar sempre, rezar constantemente, confiantemente, filialmente, devocionalmente, por aquele. Rezemos, irmãos, é uma maneira, é uma forma, é um caminho, é uma via de evangelizarmos, rezando o terço, rezando as orações devocionais, fazendo a nossa prece espontânea. Meu Deus, eu me entrego a Ti. Toma conta dessa coisinha, Senhor. Toma conta dessa pequena. Encaminha meus passos para onde Tu queres que eu chegue. Essa é uma maneira, é um tipo de oração. É aquela que brota da minha dor, da minha ansiedade, da minha aflição, da minha tranquilidade, da minha paz interior, da minha confiança em Deus. Isso é evangelizar. E São Paulo, mais uma vez, recordo, quando ele diz, nós começamos a nossa missão, foi difícil, foi árduo, foi trabalhoso, quase desanimávamos, mas depois aprendemos a ter por vocês ternura. Queridos, vocês não avaliam, mas não avaliam mesmo. Vocês não avaliam a alegria, o contentamento, o transbordar de bem-estar que acontece no meu coração. E sei que também no coração de Sônia, que por circunstâncias também hoje, e eu sinto saudade e falta dela aqui para dividir comigo a fala, a oração, a mensagem, mas ela não pôde estar aqui hoje, mas eu volto a lhes dizer, vocês não avaliam o contentamento, o zelo. Ela tem um laptop, eu não tenho laptop, eu tenho lapmão, lapd, olha, anoto tudo, isso tudo eu arquivo e guardo, e vez por outra eu vou ler de novo, e aprendo, e rezo dizendo, meu Deus, que tenha dado certo, que um coração tenha escutado com carinho, com sede, e tenha acolhido o que falamos, nós, barro, que não apareçamos, para que resplandeça a glória do nome do Senhor. E aí, São Paulo diz pra gente, depois eu comecei a me afeiçoar a vocês, ele diz, e já não só prego, mas até a minha própria vida eu quero partilhar com vocês. E ele ainda continua, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 16. É aqui o nosso número 11. Cadê o número 11? Está aqui. Quando São Paulo diz assim, anunciar o Evangelho não é glória para mim,
Ele foi forçado. Ele era um perseguidor. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele era um perseguidor. Um dia, a caminho de Damasco, Jesus o interpela. Saulo, por que tu me persegues? Por que persegues aqueles que me amam? Aqueles que são meus seguidores? Aqueles que são meus discípulos? Aqueles que me amam? E a fala dele é apenas uma. Senhor, o que queres que eu faça? Doravante, não é o meu pensar, é o teu pensar. Doravante, não é o meu agir, é o teu agir. Porque viver para mim é Cristo. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então São Paulo diz, na 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, anunciar o Evangelho não é glória para mim, é uma obrigação. É uma obrigação que se me impõe. Eu vou morrer se eu não pregar. Eu vou adoecer se eu não evangelizar. Eu vou ficar pestilenta se eu não fizer o que Deus me pede. Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho. E aí, Jesus, lá em Marcos capítulo 10, versículos 29 e 30, nos diz assim: em verdade vos digo, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por causa de mim, de Jesus, e por causa do Evangelho, que não receba já neste século, nesse tempo, nesse mundo, 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, pais, filhos e terras, com perseguições, é claro. A luz pela cruz, a vitória pela luta, a ressurreição pela morte. Mas não há quem tenha deixado casa, pai, mãe, filhos, o seu próprio querer, por amor a Jesus e a sua causa, o seu Evangelho, que ficará sem recompensa. Mas não pensemos no irmos evangelizar por causa da recompensa. Pensemos em Jesus, que merece todo o nosso amor. E aí a gente fecha essa nossa reflexão de hoje com mais uma palavra de São Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando ele diz assim, aquela grandiosíssima frase: combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. O mundo não me corrompeu, o mundo quis, mas não me corrompeu. O mundo envidou esforços, mas não me desviou do caminho da salvação, que é o caminho, verdade e vida, que se chama Jesus. O mundo criou intrigas, mas não conseguiu me enredar nelas, porque eu sei em quem eu confio. Não há quem tenha deixado pai, mãe, não há quem deixe o conforto da sua casa, não há quem deixe o seu repouso, não há quem abra mão do seu final de semana, que ia ao shopping, que ia fazer uma visita, que ia à praia, para ir ao interior visitar uma pessoa que está doente. Não há quem, assim procedendo, deixe de receber de Deus, em Jesus, a recompensa. Já nessa vida, já nesse século, quantos amigos, quantas pessoas caminhando junto com você nos mesmos caminhos de Jesus. Quanta alegria de viver pessoas que estão conosco, dividindo os mesmos passos por amor a Jesus.
Isso é alegria, isso é o cêntuplo, isso é dar casas, isso é ter outros irmãos, mais ainda, irmãs, pais. Quantas pessoas se afeiçoam fraternalmente àqueles que são mensageiros do Senhor. Mas mais daquela recompensa, mais do que aquela recompensa que nós teremos aqui nessa vida, teremos a vida eterna. Por isso, façamos tudo, passemos por tudo isso, soframos, choremos, angustiemos-nos, espernejemos, ou melhor, esperneemos. Ai, eu não vou mais! Mas não desanimemos. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é merecedor, não é digno do reino do Senhor. Possa você dizer, do fundo do seu coração, por causa de um grande amor, eu combati o bom combate, terminei a minha carreira e guardei a minha fé, porque eu sei em quem eu acredito. Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, o meu caminho, a minha verdade, a minha vida. Queridos, mais um Retalhos da Vida. Eu quero lembrar a você, gentilmente, inscreva-se no nosso canal Leia e Sônia. Você abre lá na internet e aparece em vermelho um sininho e a palavra inscrever-se. Clica ali. Ela vai ficar pretinha ou cinzenta. Vai deixar de ser vermelho. Você clica de novo, aparece um sinal de frequência no sininho. Compartilhe. Esse programa que você está assistindo, hoje mesmo vai estar no YouTube, no canal de Leia e Sônia. Se você achou que o seu coração se sentiu encorajado, animado com ele, passe para outras pessoas, compartilhe, dê a outras pessoas esse bom presente, se é que para você foi um bom presente. Hoje à noite, às 20 horas, na TV Potiguar, Cabo Telecom, canal 133, você assiste de novo a reprise desse programa. Reze por nós, reze por essa televisão, reze pela perseverança daqueles que sabem em quem creram, em quem depositaram a sua confiança. Deus nos abençoe, nos sustente e nos guarde hoje, amanhã e sempre. Tudo por causa de um grande amor. Porque, ai de mim, se eu, com essa vida que eu tenho, com a capacidade que Deus me deu, não evangelizar. Ai de mim. Retalhos da Vida. Obrigada por hoje. E até semana que vem. Mais uma vez, se Deus quiser, porque Deus é amor. Retalhos da vida, retalhos da vida.